Olá, pessoal. Meu nome é Henrique Silveira, eu sou coordenador do Núcleo Ipiquera e esse é o Conversas com Ipiquera. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma iniciativa do Núcleo Ipiquera que tem como missão contribuir para fortalecer o campo progressista, né, fortalecer agendas e atores do campo progressista. A gente acredita que esse campo precisa renovar as suas práticas, as suas agendas e as suas lideranças para que a gente possa enfrentar os desafios do Brasil no século XXI. Ipiquera é uma palavra em tupi que significa ancestrais e a gente quer reconhecer aqui a contribuição dos vários povos que construíram o Brasil até aqui para que a gente possa, a partir desse reconhecimento, construir o Brasil do futuro. Esse é o segundo episódio de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com lideranças políticas e especialistas da sociedade civil sobre temas essenciais no debate das eleições municipais de 2024. Né? Então, a cada 15 dias, eu vou estar aqui com convidados especiais para a gente debater esses assuntos. Então, desde já, convido todo mundo, né, para ativar o sininho, né, no YouTube, a acessar esse conteúdo nos vários tocadores de podcast e nossas redes sociais, para que a gente possa seguir junto nessa jornada de fortalecer o campo democrático e progressista e uma agenda de justiça social e sustentabilidade no nosso país. O encontro de hoje tem como tema, né, o combate à fome e a alimentação saudável, um tema central para a gente, para o nosso país. E eu estou aqui com duas pessoas que dedicam sua vida a esse tema, de diferentes lugares, né, de atuação na política e na sociedade civil. E é um prazer estar aqui. Eu quero já apresentar, né, agradecer a sua presença, a deputada Rosa Amorim, deputada estadual de Pernambuco, pelo PT de Pernambuco, a Rosa, que é filha, né, de líderes do MST de Pernambuco, então a Rosa cresceu mergulhada nesse ambiente, né, das atividades do movimento, das ocupações, das marchas, né? A Rosa participou do Levante Popular da Juventude, depois da União Nacional dos Estudantes, né, enquanto estudava teatro na Federal de Pernambuco. E durante a pandemia de 2019, Rosa liderou um movimento, né, uma campanha chamada Mãos Solidárias, né, para estabelecer cozinhas solidárias, bancos de alimentos, hortos comunitários em Pernambuco. E em 2022, a Rosa foi eleita deputada estadual pelo estado de Pernambuco com mais de 42 mil votos. Então é um prazer, Rosa, estar com você aqui no nosso Conversas Ipiquera. Bom dia, então, um olá, uma saudação a todas as pessoas que nos escutam. Quero dizer que é um prazer aqui estar debatendo com pessoas que entendem bastante desse tema, mais do que tudo, essa conversa também direcionada às pessoas que vão se desafiar no campo da política institucional nesse ano, que a gente possa estar cada vez mais fortalecendo a luta pelo combate à fome no nosso país. Muitíssimo obrigado, Rosa. E eu estou aqui também com o professor Ricardo Abramovay, né, que o professor titular da cátedra Josué de Castro, na Faculdade de Saúde Pública da USP, também é professor sênior, né, do programa de pós-graduação em ciência ambiental da USP. O Ricardo é autor de muitos livros, né, entre eles, né, Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Muito Além da Economia Verde, Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão, e também o livro O que é a Fome, daquela coleção Primeiros Passos. Né? Então, o Ricardo vem de longe debatendo esse tema. E, além disso, o Ricardo é um dos fundadores, né, dos cofundadores aqui do Núcleo Ipiquera, também muito comprometido com essa agenda da gente qualificar o debate no campo progressista. Então, professor Ricardo Abramovay, é um prazer estar com você aqui nessa conversa de hoje. Muito obrigado, Henrique. Um prazer estar com você, um prazerzão estar com Rosa, pelo que a Rosa representa na pauta e na agenda progressista, mas também por ela ser pernambucana, que é a terra onde nasceu e viveu Josué de Castro. E é um estado que tem uma contribuição para a cultura brasileira absolutamente extraordinária. E
Parabéns pelo trabalho do Ipiquera, Henrique. Quando começou, não imaginava que tomaria essa dimensão. E meus cumprimentos às pessoas que topam ir para a política institucional, para a política profissional. É muito difícil quando a gente vê o nível do debate parlamentar. Precisa ter um estômago daqueles para aguentar e para tentar elevar o nível do debate. Eu não falo nem esquerda, direita, não é isso. Quer dizer, é o conteúdo mesmo do que está sendo discutido. E esse nosso tema, fome, alimentação, sistemas agroalimentares, ele exige que a ciência seja mobilizada para que nós possamos abordá-lo. Então, é um grande prazer estar aqui com você, Henrique, com você, Rosa, para a gente conversar sobre esse assunto com o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Muito bom, professor. Também acho que vai ser um programa bem bacana. Então, já quero começar aqui para aproveitar o tempo com os nossos convidados e convidadas. Antes de eu colocar a pergunta central que guia a nossa conversa na mesa, Rosa, eu só queria fazer só uma breve contextualização, né? Eu acho que quando a gente fala de fome, é importante ter em mente que esse é um problema social, econômico, político, de longa duração no nosso país, né? A gente tem esse problema, atravessa o nosso país ao longo do tempo, em especial no século XX, e a gente pode traçar uma linha que, a partir da redemocratização, esse assunto passou a ser mais enfrentado na sociedade. A começar pela própria sociedade civil, né? A gente tem a inesquecível campanha do Betinho, né? A ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida, denunciando a situação de fome no nosso país, né? A partir dali, a gente tem algumas iniciativas no governo Fernando Henrique para enfrentar essa questão, mas é sobretudo nos anos 2000, nos anos do governo do presidente Lula, que esse assunto, de fato, ganha centralidade na agenda pública, né? E a gente consegue, através de um conjunto de políticas públicas, reduzir níveis de fome, de extrema pobreza e pobreza no nosso país. Acho que a gente pode aqui colocar o programa Bolsa Família como um programa central desse processo, o Bolsa Família junto com o Cadastro Único, que identifica as famílias, né, em situação de maior vulnerabilidade social no nosso país, e junto, é claro, com outras políticas públicas que a gente vai comentar aqui, como programa de aquisição de alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, enfim, é um conjunto de políticas públicas. Pois bem, esse conjunto de políticas públicas fez a gente sair do mapa da fome, né, em 2014. Agora, depois disso, a gente teve várias crises, né, nessa década passada, a gente não vai falar delas aqui em detalhe, mas a gente tem um ápice, que é o momento da pandemia. É o momento da pandemia da Covid-19, escancarou novamente o problema da fome no nosso país, e a ponto de 2022, né, a Rede PISAN divulga aquele relatório, né, denunciando as 33 milhões de pessoas com fome, em situação de insegurança alimentar grave no nosso país. Pois bem, a gente agora tem um novo governo Lula, né, uma recomposição dessas políticas públicas num cenário muito diferente, no cenário de restrição fiscal, no cenário de limitação política, né? E é nesse cenário que a gente tem as eleições municipais de 2024, e onde o tema da segurança alimentar, da fome, continua na ordem do dia. Então, acho que, dado esse contexto, aí eu acho que queria começar com você, Rosa, o que são bandeiras políticas, programas que precisam ser criados ou aperfeiçoados, ou precisa aumentar o recurso deles, né? O que são temas fundamentais que a gente precisa debater para superar a fome e promover a alimentação saudável para a nossa população, que precisa aparecer no debate das eleições municipais agora, que a gente vai ter em outubro de 2024. Então, por favor, fique à vontade para compartilhar a sua visão com a gente. Henrique, Ricardo, e todas as pessoas que nos escutam. Primeiro, eu acho importante a gente trazer esse debate da fome, da insegurança alimentar e nutricional. Primeiro que eu acho, viu, Ricardo, me perdoe, mas que esse termo insegurança alimentar foi criado para fazer com que a gente não trate o nome fome, para deixar mais florido, mais bonito esse debate que, para nós,
crucial, que é debater a fome. Sabemos que tem, inclusive, distinções nesse processo, mas queria falar em fome. No meu primeiro discurso na Assembleia, eu trouxe essa pauta central e disse que as pessoas no nosso país, elas não morrem de fome. Isso, inclusive, é um outro floreio. As pessoas são assassinadas por um projeto político que não alimenta o seu povo. Tanto que você diz, quando a gente tem um momento na história do nosso país mais recente, em que o Estado brasileiro assume isso como compromisso, garantir política de Estado para tirar o povo da miséria, é porque tinha um projeto político que tinha um objetivo de alimentar o seu povo. E quando isso é quebrado, quando isso é rasgado, né? Primeiro que alimento do nosso Brasil também está no campo do direito. É um direito fundamental garantido na Constituição, direito à alimentação. Então, a gente também parte dessa perspectiva. Mas para aproximar mais o debate dessa história recente do nosso país, a gente pode dizer que a fome ela retorna com muita intensidade a partir do ano de 2016, com um aprofundamento muito mais grave durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, que veio a pandemia, que veio o desemprego, que veio esse desgoverno. É importante a gente situar que a fome no nosso país ela tem cor, ela tem gênero, ela tem classe. A fome afeta principalmente as mulheres negras, o povo periférico, povo que mora nas favelas, nos morros, nas regiões mais populosas, e a fome ela está vinculada diretamente à pobreza. Então, a fome afeta uma classe social, e é importante dizer que as crianças que estão nesse ambiente também são muito afetadas nesse processo. Então, a busca pela segurança alimentar e nutricional, a busca pelo combate à pobreza, para nós, e é importante dizer que você falou de onde eu venho do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Falar sobre fome, mais do que tudo, passa pela garantia de uma soberania alimentar no nosso país, que diz respeito ao direito dos povos de definirem as políticas do que produzir, para quem produzir e em que condições produzir. Então, significa garantir a autonomia dos agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores, pescadoras, os povos indígenas, quilombolas, sem terra, agricultura familiar, sobre sua cultura e sobre, né, os bens da natureza. Então, para acabar com a fome no país, é preciso que seja feito, antes do que tudo, reforma agrária. A gente está falando sobre um país que tem a base econômica fincada no monocultivo e no latifúndio. Nós estamos no abril, para nós é um mês muito importante, que vem do Movimento Sem Terra, é um mês que a gente fala sobre a necessidade urgente desse país fazer reforma agrária e de lutar pela terra. E lutar pela terra, pela democratização desse acesso à terra, para quê? Para produzir alimentos saudáveis, alimentos nutritivos, e não tem como a gente falar sobre a diminuição da pobreza e da fome no nosso país sem a gente falar daqueles que produzem esse alimento e da garantia dessa terra para produzir esse alimento. Então, eu diria que está na ordem do dia de qualquer projeto político falar sobre reforma agrária e sobre democratização do acesso à terra. E nós podemos, sim, avançar em leis estaduais que garantem o aceleramento, a celeridade nessa questão central. O Ceará está aí para aprovar. Nós tivemos uma aprovação de um projeto de lei importante no Ceará que garantiu que o Estado pudesse fazer aquilo que seria de ordem do INCRA ou do governo federal.
E precisa estar no projeto político também dos nossos vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, falar sobre esse tema importante que é soberania alimentar e reforma agrária. E, para além disso, eu acho que nós temos que colocar também na ordem do dia aquilo que o povo vem fazendo na sua auto-organização para combater a fome. Porque onde o Estado não chega, o povo se auto-organiza. A exemplo do que estão sendo as cozinhas solidárias. Tem as cozinhas comunitárias, que são aquelas garantidas pelo próprio Estado, e tem as cozinhas solidárias, que é a solidariedade em ação. É o povo se auto-organizando para cuidar de si. Então, acho que é brilhante quando o governo federal, agora, recentemente, aprova, né, um programa de cozinhas solidárias. Nós estamos aqui no estado de Pernambuco, através da Assembleia Legislativa e de uma frente que eu presido, que é a Frente de Combate à Fome, aqui no estado de Pernambuco, trabalhando essa questão para nós que é exemplar, que são as cozinhas solidárias. Imagine uma comunidade que não tinha nada, o povo lá passando fome, dificuldades mil, e chega um projeto como esse, que pelo menos uma vez por dia consegue garantir 200 marmitas para as pessoas que estão em situação de extrema pobreza. É brilhante, é um equipamento social quase de alta tecnologia ajudando a enfrentar a fome. Obviamente que a gente não quer que isso seja, né, o para sempre, até porque as próprias cozinheiras, a própria comunidade diz, isso aqui é paliativo. A gente precisa de políticas públicas estrutural para a gente sair dessa condição. Mas enquanto a gente não consegue superar esse processo, esses equipamentos sociais, eles são muito importantes, e eu diria que um pré-candidato a vereador, a vereadora, a prefeito e a prefeita que abraçar isso, restaurantes populares, que está mais na ordem do executivo, é um importante instrumento que vai ajudar muito a gente a combater a fome e a pobreza. E seguindo aí as ordens nacionais, que nós conseguimos também emplacar aqui no estado de Pernambuco, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinguido durante o governo Bolsonaro e que a gente volta. Inclusive, a retomada do programa se deu aqui em Pernambuco, como o Ricardo falou, terra de Josué de Castro, né, onde a gente não quer que a geografia da fome volte a se repetir, a gente já está nela, né, essas diferenças regionais, e a gente sabe que no Nordeste, particularmente, é uma região que sofre bastante, né, com esse projeto político que não alimenta o povo. Então, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa muito importante nesse requisito emergencial, porque ele compra diretamente dos agricultores e agricultoras. É importante lembrar que o último dado que saiu da Rede Pensan, que estudou os dados da fome nesse último período, disse que quem mais passa fome são quem mora no campo e quem produz a nossa comida, pela falta de assistência de créditos que nós vivenciamos, créditos para o povo produzir comida nesse último período. Então, a questão da distribuição desse produto que é produzido pelos agricultores é uma questão muito importante que está na ordem do dia. Então, o PAA vem para adquirir o produto da agricultura familiar e distribuir esse produto para quem está em situação de vulnerabilidade, para as cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, né? Então, CRAs, enfim, esses outros equipamentos também já do Estado. Então, pensar também como construir programas de aquisição de alimentos no Estado, nos municípios. Aqui a gente conseguiu. Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Pernambuco, PAAF. E a gente foi melhorando através de projeto de lei, para que compre 50% das mulheres agricultoras, para que esse alimento possa ser distribuído nas cozinhas solidárias. Então, um conjunto de propostas que, de modo paliativo e emergencial, pode ir ajudando aí o povo, através da política pública, a gente ir superando esse quadro inicial da pobreza. Então, de início,
Acho que tem muitas questões, mas para a gente poder dialogar, né, com o Ricardo, com o Henrique, era isso que eu tinha para falar. Não, ótimo. Daqui a pouco a gente volta nesses temas, você destaca com muita clareza, né? Reforma agrária, cozinha solidária, e programa de aquisição de alimentos como, né, uma cesta básica, né, da gente avançar com esse tema no nosso país e para as eleições de 2024. Então, vou pegar o gancho aqui e já passar para o Ricardo para ele colocar outros elementos também na mesa e palavra com você. Olha, primeiro, muito legal tudo que a Rosa colocou, eu concordo com absolutamente tudo. A gente tem que lembrar que medidas governamentais para que ninguém fique sem comer são parte da democracia. Países democráticos não podem conviver com a fome em hipótese alguma. A fome é uma coisa que corrói o tecido social e é inadmissível que haja pessoas, sobretudo famílias, crianças, isso que a Rosa falou sobre as mulheres, quer dizer, a predominância de mães solo que trabalham, e aí a alimentação da criança fica complicada. Quer dizer, você tem que ter equipamentos e um dispositivo, num país como o Brasil, dispositivos eficientes de assistência social que tem que ser colocados. Agora, quando a gente fala em campanhas, nas eleições municipais, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes, além daquilo que a Rosa falou, com o qual eu concordo totalmente. Uma delas é o seguinte: a Cátedra Josué de Castro, junto com, nós, na verdade, estamos apoiando o Instituto Escolhas, que está fazendo um trabalho muito interessante, mostrando como é possível produzir alimentos em regiões urbanas, a partir de terrenos desocupados. Então, o Instituto Escolhas, junto com a Cátedra Josué de Castro, está fazendo é mostrar, em algumas cidades, os potenciais dessa produção alimentar de agricultura urbana. Isso é muito importante e, digamos assim, toca num aspecto mais estrutural do que as políticas de provisão de alimentos em situação de desemprego, em situação de carência, etc. Por quê? Porque a agricultura urbana ela tem um potencial de oferecer para as pessoas diversidade alimentar. E um dos problemas muito sérios que vereadores, prefeitos vão ter que enfrentar proximamente é que o Brasil está conhecendo, nos últimos anos, um aumento muito significativo no consumo de produtos ultraprocessados que mal poderiam ser chamados de alimentos, desde refrigerantes até bolachinhas, etc. A própria merenda escolar, ela, durante o obscurantismo fundamentalista do governo Bolsonaro, até a merenda escolar foi corrompida no sentido de que dela passavam a fazer parte produtos que jamais deveriam ser oferecidos, sobretudo para crianças. A importância da agricultura familiar, a gente tende a enfatizar a importância da agricultura familiar na geração de renda para os agricultores, claro, isso é muito importante, mas a importância do abastecimento das escolas e dos demais dispositivos e equipamentos públicos a partir de produtos vindos das localidades ou no meio rural de agricultores ou no meio urbano de pessoas, organizações que vão fazer agricultura urbana, esse é um fator muito importante para diversificar a alimentação.
E, mais do que isso, é um fator muito importante para oferecer alternativas aos ultraprocessados. Nós estamos vivendo uma situação em que, na América Latina como um todo, a alimentação a baixo custo, a alimentação saudável está ficando cada vez mais cara. O que vai se barateando são os produtos ultraprocessados, e é muito importante lembrar que os produtos ultraprocessados eles estão na raiz da pandemia global de obesidade, que, por sua vez, está na raiz das doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, diabetes 2, e assim por diante. Hoje, no mundo, se você somar a população com sobrepeso e obesidade, essa população é maior do que a população que está passando fome, o que é uma coisa completamente absurda. E isso nos leva a um tema muito importante, ao qual a Rosa se referiu, que é o tema da monotonia do nosso sistema agroalimentar, não só no Brasil, mas globalmente. Mas o Brasil é o epicentro dessa monotonia. Por quê? Porque nós temos uma parte gigantesca do nosso território, 40 milhões de hectares, ocupada por um produto, que é a soja. Quando a gente pensa na consorciação entre soja e milho, isso vai corresponder a quase 2/3 da superfície agrícola do Brasil. Isso é extremamente arriscado. Por quê? Porque a crise climática e os eventos climáticos extremos exatamente estão se abatendo cada vez mais sobre essas extensões agrícolas monótonas, e a cada ano os agricultores patronais, os grandes agricultores, vão bater na porta do Ministério da Fazenda para pedir subsídio, etc. A soja é um produto que consome nada menos do que 51% do crédito agropecuário brasileiro. Se a gente somar a soja e o milho, isso vai dar quase 70% do crédito agrícola. Se você somar todos os outros produtos que deveriam ser financiados pelo financiamento agrícola público, não chega aos pés do que é financiado para esses dois produtos. E lembrando que a soja não se destina diretamente a alimentar os brasileiros, a soja vai alimentar criações concentracionárias de suínos na China, que são criações cada vez menos sustentáveis. Por quê? Porque essas criações animais concentracionárias, elas são potencialmente transmissoras de vírus, de bactérias, e elas só não resultam até aqui em episódios dramáticos do ponto de vista da saúde pública pelo consumo em larga escala de antibióticos. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se ao consumo animal. O primeiro país do mundo no consumo de antibióticos é a China, com 45% do total, mas o segundo é o Brasil, com muito menos que a China, 8%, mas o Brasil se consome mais antibióticos para a produção animal do que nos Estados Unidos. Então, é um sistema que nós vamos ter que rever, e os poderes locais do vereador, do prefeito, são muito importantes para que nós possamos fazer o contrário do que vem sendo feito desde a Revolução Verde de meados dos anos 50 até aqui. O que vem sendo feito? Você ter uma produção alimentar cada vez mais distante de quem consome comida e cada vez mais composta por produtos que não são saudáveis para a saúde. Eu não estou dizendo, evidentemente, que nós tenhamos que interromper as nossas exportações, etc. Essas coisas não se fazem do dia para a noite, mas é muito importante
que o tema da alimentação saudável, e não só dar um jeito de as pessoas não passarem fome, é muito mais do que isso, que o tema da alimentação saudável esteja na pauta dos poderes locais, nas pautas das câmaras dos vereadores, na pauta dos prefeitos, porque esse é um passo fundamental para enfrentar uma das características mais perigosas do sistema agroalimentar global, que é a monotonia. Essa monotonia não existe só no Brasil, existe também nos Estados Unidos, existe também na Europa, porque é um sistema que está constituído basicamente para produzir grãos para alimentação animal. 40% dos grãos que a humanidade produz destinam-se à produção animal. E hoje, no Brasil, nós estamos usando cada vez mais milho para fazer combustível, biodiesel, certo? Que é uma coisa esquisita. No início, 20 anos atrás, o Brasil defendia que o biocombustível eficiente era a cana-de-açúcar. E agora nós estamos usando um alimento, o milho, para fazer biocombustível, que é uma coisa que também tem que ser discutido do ponto de vista dos poderes locais. É isso. Obrigado, Ricardo. Eu acho que vocês colocaram... Ricardo também colocou vários pontos importantes aqui, né? Desde a importância da agricultura urbana, explorar mais, né? Utilizar mais desse recurso nas cidades, onde vive a maior parte da população brasileira, o risco dos alimentos, né, ultraprocessados, e também essa discussão sobre o financiamento da nossa agricultura, né? Quer dizer, tem um sobrepeso aqui no financiamento da soja, a gente entende que existe um papel, né, dessa commodity no Brasil, mas a gente precisa financiar também a agricultura familiar, que a Rosa mencionou na entrada. Rosa, a gente passamos aqui da metade do nosso programa e a gente queria fazer mais 2 rodadas com vocês. Então, eu vou apontar aqui alguns assuntos que eu queria que você aprofundasse um pouco mais e até entrasse num novo assunto, que é o seguinte, que é o tema das cozinhas solidárias, né? Eu acho que você bem colocou, isso foi uma iniciativa que vem da sociedade civil e o poder público passa a reconhecer, pelo menos a nível federal, a nível municipal, alguns municípios já fizeram isso, outros não. Então, acho que esse é um tema que a gente pode avançar mais no nosso país como uma ferramenta, como você falou, não só de combate à fome, mas também de sociabilidade, né, de espaço de organização da cidadania, né? Então, acho que se você pudesse trazer um pouco mais de elementos de como a gente pode avançar nesse tema, seria interessante. E aí, Rosa, ia ser legal conectar com outro assunto também, porque, novamente, a gente falou que um ponto importante do combate à fome são os programas de transferência de renda. Isso é um ponto-chave nesse processo. E quando a gente pensa nas periferias urbanas, tem muita gente que ainda não acessa esses programas, né? São os famosos invisíveis, né? Pessoas que precisam acessar esse programa. Então, pensar programas também de busca ativa, né? E até o quanto essas organizações locais possam eventualmente ajudar nisso, seria interessante, programas intersetoriais. Só para dar um exemplo e te passar a palavra, recentemente o governo federal, junto com a Ação da Cidadania, lançou uma cartilha sobre busca ativa, né, estimulando a encontrar essas pessoas que não estão no cadastro único, por exemplo. Então, eles têm uma pobreza e estão fora do cadastro único. Aqui, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um caso que eu acompanho mais de perto, um programa chamado Territórios Sociais, que envolve várias secretarias, identificou mais de 7 mil pessoas que estavam fora do cadastro único, desatualizado, e deveriam estar recebendo transferência de renda. Então, são iniciativas de buscar quem mais precisa para, de fato, combater a fome, né, nas pessoas que estão precisando. Então, se você pudesse comentar esse tema, seria bem interessante, conectando com a eleição de 2024. Você está no mudo. Muito bem. Primeiro, muito importante tudo isso que foi colocado por Ricardo. Concordo integralmente com as questões que ele trouxe. E eu acho que é bem importante, antes de chegar nas cozinhas solidárias, mas conectando as questões, o programa que ele começa falando sobre construir lugares de produção de alimento
nas próprias áreas urbanas. É um debate, por exemplo, que nós estávamos fazendo na construção. Eu era, até esses dias, pré-candidata a prefeita da cidade de Caruaru, e faz, na verdade, pelo menos uns 10 anos que a gente vem trabalhando esse olhar para a cidade, que Caruaru teria a possibilidade de construir, só falta interesse político, um projeto de cinturão verde na cidade, que é um projeto, né, que tem como objetivo a implementação de áreas de produção agrícola no entorno da cidade ou dentro da cidade. Nós, cada vez mais, o Movimento Sem Terra, ao procurar uma terra improdutiva para poder ocupar, cada vez mais procura essas áreas próximas à cidade, porque garantiria mais fácil o escoamento da produção e, portanto, um acesso à diversidade de produtos, né, muito mais próximo, né, à cidade. Então, nós, junto à campanha Mãos Solidárias, que é uma campanha que tem como intuito, foi criada durante a pandemia, começou distribuindo marmita para a população em situação de rua, depois chega nas periferias na distribuição de cesta básica, vindo da agricultura familiar, depois se transforma em cozinhas solidárias. Nós temos um projeto também de bancos de alimento. Olha que tecnologia social incrível, bancos de alimento. A gente trabalhava nessa ideia de ter um espaço dentro da comunidade que pudesse ter um banco no qual a população poderia buscar o que falta e doar o que sobra. E funcionou muito, e até hoje funciona. Então, chega as carradas de macaxeira, de inhame, vocês podem chamar de aipim, de mandioca, mas aqui a gente chama de macaxeira, de inhame, de batata doce, de verduras, de feijão, de arroz. Quando chega essas doações, essa doação vai para o banco de alimento e é distribuído, então, para quem mais precisa na comunidade. E agora, nessas comunidades que têm as cozinhas solidárias, estão sendo implantadas as hortas urbanas e periurbanas, no sentido da própria população produzir seu alimento. Aqui a gente vai chegando a 15 hortas urbanas, só na região metropolitana do Recife. Pode ter um impacto, no geral, pequeno, mas tem um impacto enorme para uma comunidade ali, sei lá, de 200 famílias, 150 famílias. Então, é um terreno abandonado, né? A construção de agroflorestas nessas regiões urbanas e periurbanas. Estou dando proposta, inclusive, de projeto, né, de governo, de mandato, que não está distante, está próximo e que pode ser incentivado através de uma política pública. Então, vamos lá. Importante dizer isso, né, para falar que um instrumento que foi construído, que eu falei de combate à fome e à insegurança alimentar, são as cozinhas comunitárias, que tem um papel que nós entendemos que vai para além da oferta das refeições. Através dessa oferta, né, de refeições, ela tem um processo de auto-organização que proporciona o desenvolvimento de atividades de inclusão social produtiva, o fortalecimento de ação coletiva e da identidade comunitária, e principalmente ações de educação alimentar e nutricional. Então, as cozinhas solidárias são um exemplo disso. Então, para além de produzir comida, as cozinhas solidárias produzem esperança no processo de organização popular. Isso é muito interessante. Então, os equipamentos eles foram criados para potencializar a produção das marmitas entregue pela campanha Mãos Solidárias aqui em Pernambuco. São pontos onde os agentes populares organizam os moradores, separam as doações, preparam os alimentos e distribuem essas refeições. Na prática, é assim que acontece. Então, aqui foi impulsionado por conta da pandemia, mas depois, né, teve uma continuidade. Então, eu falei no início, mas queria retomar com foco principal. Foi criado o Programa Nacional de Cozinha Solidária, o governo federal passou a reconhecer esses equipamentos como tecnologia crucial no enfrentamento à fome. Em 2023, o ano passado, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar
do MDS deu início ao mapeamento dessas iniciativas e já foi mapeado em todo o Brasil mais, né, de 3.000 cozinhas solidárias. Então, hoje, aqui, só para vocês entenderem o que nós fazemos, aqui na região metropolitana do Recife são 17 cozinhas. Nós já distribuímos mais de 2.000 toneladas de alimentos vindo das áreas de assentamento e acampamento do MST. Mais de 3 milhões de refeições foram distribuídas. E agora, no dia 5 de abril, foi aberta essa portaria do MDS, que regulamentou os programas de cozinha solidários. Bom, então, é um equipamento que nós podemos explorar, mais uma vez, sabendo que isso é emergencial. E, junto a esses programas que criam muita organização, nós estamos fazendo um trabalho de organização popular. Então, você falou aí como, nessa busca ativa do governo federal, procurar pessoas que possam cada vez mais acessar os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, Renda Cidadã, Renda Mínima, Ação Jovem. São várias as políticas e programas que estão sendo criadas hoje pelo governo federal. Nós dizemos que esses equipamentos de solidariedade são um mecanismo importante, inclusive, para identificar essas pessoas que estão aptas a receber programas do governo federal e hoje não recebem por conta dessa falta de mapeamento, e esses equipamentos eles podem chegar onde hoje não chegam. Eu posso dizer que um dos grandes erros das primeiras gestões do governo Lula foi ter feito a política sem comunicar, sem propagandear que essa política foi fruto do governo. Então, eu acho que é muito importante que o governo federal possa entender que tantas políticas de transferências de renda, como estão sendo criadas agora, elas podem também ser uma propaganda daquilo que nós queremos como futuro do país, fazer disputa ideológica com a sociedade. Então, esses programas eles têm essa potencialidade, mas o governo precisa entender que precisa sim fazer disputa ideológica com aquelas pessoas que são beneficiadas pelo governo. E eu queria, antes, podemos deixar para o próximo bloco, mas queria falar depois sobre a questão da merenda, da alimentação escolar, mas deixamos isso para o final. Legal. Que aí a gente já faz o último bloco já com as mensagens finais e você traz esse tema. E eu ia, na verdade, levantar esse tema agora, o professor Ricardo, que mencionou tanto a discussão dos ultraprocessados, e a gente acompanhou no último período que muitos municípios já começaram a proibir, né, o uso de alimento ultraprocessado nas escolas, nas cidades, né, então acaba afetando as escolas públicas e particulares. Então, acho que te ouvir mais sobre isso, isso é um caminho para a gente aumentar o debate sobre alimentação saudável. E eu acho que eu te ouvir um pouco mais, professor, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, se você puder talvez trazer um pouco de informação sobre isso, que é um programa muito importante que estimula, não só garante alimentação saudável na escola, na ponta, para o aluno, quanto também estimula a compra da agricultura familiar, né? Então, estimula a produção de alimentos próximos no município ou nos municípios do entorno. Então, é uma política que acerta dois pontos, né, do processo, a produção de alimentos e a distribuição deles na escola. Então, pudesse se aprofundar um pouco mais disso, como é que a gente avança nessa eleição com esses compromissos, será um prazer. Henrique, eu acho que nós passamos por um desafio nesse momento muito importante que eu expressaria de duas maneiras. A primeira é o seguinte: nós temos que combater a ideia de que quem tem fome tem culpa pelo estado em que se encontra, porque não trabalhou, porque isso se torna, na propaganda da extrema-direita, é muito forte essa ideia de que só passa fome quem não está se empenhando corretamente para não passar fome, tá certo?
é muito importante a mensagem básica, já em 1946, de Josué de Castro, que a fome é um problema social, não é um problema individual. Isso é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que a insistência da Rosa sobre as cozinhas solidárias e outros tipos de política, ela é muito importante, porque está se tornando frequente a ideia de que o combate à fome tem que vir do setor privado. Claro que o setor privado pode ajudar, claro que a filantropia pode ajudar, é claro que nós devemos estimular o sentimento de empatia, de solidariedade nas pessoas, etc. Agora, o combate à fome tem que ser, antes de tudo, uma responsabilidade do poder público, porque esse é um direito do cidadão, como bem lembrou a Rosa. Esse me parece ser um ponto muito importante, tendo em vista a conjuntura que nós estamos vivendo e a ideia de que a ideia muito difundida pela extrema-direita de que os problemas sociais têm que ser resolvidos quase que numa esfera privada, tá certo? Por meio de organizações privadas, e o Estado é a razão pela qual eles desmantelaram o cadastro único. Quer dizer, não é cadastro, as pessoas podem achar que cadastro único é uma coisa relativamente simples. Não é. A Teresa Campelo, para ela, a equipe coordenada pela Teresa Campelo, que montou o cadastro único, teve um trabalho gigantesco para fazer isso, e esse trabalho foi desmantelado. Os centros de referência em assistência social não tinham, os funcionários estavam lá e não tinham o que distribuir, não tinha sequer a informação sobre quem estava, de fato, com necessidade. Isso está sendo reconstituído, é muito bom. Rosa, a Cátedra Josué de Castro está com um projeto na FAPESP para estudar as cozinhas comunitárias a partir da aprovação da lei por parte do deputado Boulos. Vai ser muito legal depois a gente conversar para, enfim, para incluir tudo isso que você falou nesse nosso trabalho. Quanto à merenda escolar, nós tivemos alguns avanços muito importantes. O primeiro avanço foi a exclusão dos ultraprocessados da cesta básica. Isso é extremamente importante. Segundo avanço que vem sendo obtido localmente no Rio de Janeiro é a proibição de vender ultraprocessados ou de oferecer ultraprocessados nas escolas e até de vender nas lanchonetes. Não tem por que uma criança estar exposta ao consumo de refrigerante gaseificado durante seu período de aula, se ele vai à cantina comprar um refrigerante. É completamente absurdo diante das alternativas saudáveis que existem. E, claro, os poderes locais, os vereadores, os prefeitos, têm um papel muito importante em fortalecer essa espécie de ecossistema que vincula produção saudável vinda da agricultura familiar e da agricultura urbana e oferta alimentar diversificada sobretudo para as crianças nas escolas, mas, em última análise, para o conjunto da população. Muito obrigado, Ricardo. Acho que agora sim a gente caminha aqui para a nossa rodada final de comentários de despedida de vocês. Mais uma vez, agradeço, né, a contribuição. Acho que tem bons elementos aqui para contribuir no debate eleitoral desse ano. E, mais uma vez, agradeço. Queria passar, Rosa, primeiro para você se despedir. Você disse que queria deixar uma mensagem final sobre merenda escolar. E, na sequência, o Ricardo e a gente encerra o nosso programa. Para finalizar, dizer que durante o período do governo Bolsonaro, se nós pudéssemos mandar para fora um retrato do Brasil, fotografia do Brasil, a essência do Brasil do governo Bolsonaro,
para mandar para qualquer pessoa que mora fora do Brasil, eu diria que o que mais sintetiza o Brasil dos últimos anos é a fotografia de famílias revirando um caminhão de ossos no estado do Ceará. Foi uma fotografia, né, que eu vi, uma ação que se repetiu basicamente em todos os estados. E não eram moradores em situação de rua que já poderiam viver nessa situação. Eram famílias, né, com casa, com... Então, nós tivemos um período de um governo que desdenhou da fome, da pobreza, dizia que no Brasil não existia pobreza, não existia fome, e que nós temos, né, uma imagem completamente diferente, né, daquilo que foi mencionado pelo governo. E eu finalizo um pouco repetindo isso que eu disse no começo. Alimentar o povo bem, de forma saudável, com diversidade, com comida que garante a segurança alimentar e nutricional das pessoas, é uma questão de disposição política. Aquilo que o povo faz, se auto-organizando, a sociedade se auto-organizando, é emergencial, mas se a gente quer resolver de uma forma por toda a pobreza no Brasil, esse direito básico à alimentação, a gente precisa ter um interesse político. Então, coloquem isso na agenda de vocês. Debatam isso também como prioridade. O termômetro para que as coisas não vão bem em um país, no município, no estado, é a fome. Porque se esse direito foi violado, outros direitos foram violados nesse processo. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à vida digna. Então, isso é emergencial. Então, eu queria finalizar com isso. Eu acho que Ricardo foi muito importante. Estou muito feliz de estar aqui nesse debate com ele, uma grande referência, e que falou sobre a alimentação escolar. Uma das primeiras pessoas que pensou sobre merenda escolar, a escola como um agente no combate à fome, foi Josué de Castro. E, para além de merenda escolar, que é um lanche, a alimentação escolar é muito mais ampla que isso. Então, já que eu acho que o que mais toca a gente quando fala em fome e pobreza são as crianças. E as escolas foram um agente muito importante. E nós estamos aqui hoje no estado de Pernambuco denunciando o desserviço que estão fazendo com a alimentação escolar, dando quissuque, dando bolacha creme crack só com sardinha, dando ultraprocessado, algo que deveria ter sido superado e hoje é uma realidade nas escolas aqui do estado de Pernambuco. Os 30% da agricultura familiar, que é lei garantida de aquisição para alimentação escolar, não está sendo cumprido. Isso não é uma realidade só do estado de Pernambuco, mas de muitos estados. E vocês têm que cobrar isso também, enquanto futuros parlamentares, porque se os estudantes não estão comendo bem, se as crianças não estão comendo bem na escola, é porque não estão adquirindo os alimentos da agricultura familiar. E nós, finalizo com isso, temos um programa aqui, um projeto de lei para instituir a primeira merenda, para que as crianças, assim que cheguem na escola, elas possam receber algo para comer, uma fruta, né, uma barra de cereal, porque com a barriga vazia ninguém consegue estudar. Ou como disse o Chico Sainz, e aí finalizo com isso, junto com Josué de Castro, com a barriga vazia eu não consigo dormir, com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar no combate à fome e na defesa de soberania alimentar, nutricional para o nosso povo brasileiro. É isso. Rosa, muitíssimo obrigado. Ainda fecha com Chico Sainz, então, maravilhoso. Obrigado, Rosa, que essa sua energia possa inspirar mais gente. Ricardo Abramovay, suas palavras também finais. Existem países em que a fome é quase incontornável. Uma guerra civil, por exemplo, que ninguém consegue chegar em segurança no local em que está essa guerra para distribuir alimentação. Isso em vários países da África subsaariana
acontece. Globalmente, a quantidade de pessoas atingidas por fome no mundo, que estava caindo até 2015 no mundo, voltou a aumentar. Claro, não chegou à proporção que era nos anos 60, mas hoje você tem 10% da espécie humana, das pessoas da nossa geração, da geração dá 800 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar. A fome no Brasil não é explicada por qualquer fenômeno dessa natureza. Não é que não tem alimento e não é que o alimento não pode chegar. Nós temos desperdício de alimento, nós temos excesso de produção alimentar, isso é uma realidade do nosso país. Então, nós temos todas as condições de suprimir, num período curto de tempo, de suprimir a fome da paisagem social brasileira. Essa é uma responsabilidade básica. O presidente Lula assumiu essa responsabilidade, ele está fazendo o possível para cumpri-la. Isso é extremamente importante. E, ao mesmo tempo em que a gente tem que pressionar nessa direção, nós temos que pressionar também para que o sistema agroalimentar, do qual o Brasil é uma peça decisiva, ele precisa ser repensado. A humanidade conheceu 80 mil plantas. Dessas, 7 mil são comestíveis. Dessas 7 mil, 400 são cultiváveis. 75% das calorias que a humanidade consome vem de 6 produtos. É um desperdício. Nós temos um potencial produtivo no mundo todo. É um desperdício. Nós precisamos valorizar a diversidade em todos os campos, mas também no campo dos sistemas agroalimentares. E uma alegria, Rosa, estar aqui com você, te ouvir e sentir essa tua energia tão bonita e tão importante para a luta do Brasil pela democracia, pela justiça. Obrigado, Henrique, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu. Mais uma vez, obrigado, professor Ricardo Abramovay, deputada Rosa Amorim. E você que assistiu esse programa até o final, compartilha ele se você gostou, compartilha aí com o seu grupo, com o seu coletivo, com o seu pré-candidato, sua pré-candidata, para a gente poder ampliar o debate sobre o combate à fome e soberania alimentar no nosso país. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio.